Oi, gente, tudo? Vamos lá, vamos conversar sobre a Lux Valgo. Quais são as dúvidas de vocês? Por que que eu escolhi esse assunto? Porque eu tenho uma paciente que é jovem, né? E que iniciou com queixa de dor no pé, como se fosse fascite. E aí, quando eu fui avaliar, eu verifiquei que tinha outras disfunções no pé, como a Lux valgo, e é uma das coisas que está incomodando ela, assim, para voltar a correr, tá? Então, por isso que eu falei ali na chamada, né? É uma situação clínica que atrapalha a vida de muita gente, na marcha, né? Para escolher sapato, para caminhar, então, para correr, para fazer as atividades físicas, né? Mas que necessitam, e sei lá, quase todas, da propulsão, da impulsão, da primeira articulação do pé, a primeira metatarsofalangiana, que é a articulação que faz o desprendimento do nosso pé do chão. Então, se a gente tem uma disfunção nessa primeira articulação, toda a nossa impulsão, nosso gasto energético na marcha e na corrida já se modificam e ficam potencialmente maiores. E então é interessante a gente pensar que a alteração, o hálux valgo ou o hálux rígido, dou um oizinho para vocês que estão entrando aí, é uma situação que eu costumo chamar de uma disfunção musculoesquelética que é relacionada às tensões miofaciais. Tá? Então, as tensões miofaciais não balanceadas, vamos dizer assim, vão levando a desequilíbrios que culminam com uma alteração ortopédica, ou seja, culminam com a alteração na forma do dedo, na posição do dedo, na sobrecarga que as articulações do primeiro dedo ali, do primeiro raio recebem, né? Então, a gente consegue sim intervir, né? Ali no vídeo eu mostrei para vocês, uma das situações em que acontece o hálux valgo, eu vou falar sobre as duas, situações em que é um pé mais largo, como daquele moço ali no vídeo, né? Então é um pé com mais valgo, é um pé sem tensão, né? Então existem tensões mal distribuídas ali, porque não tem arco transverso, não tem arco longitudinal lateral nem medial, né? O calcâneo entrou em valgo também. Então, são situações em que há um desequilíbrio das tensões e a tensão está localizada mais na região do antepé, tá? Especificamente ali em duas situações. E a gente tem algumas outras características que um hálux valgo que é relacionado a um pé mais estreito, tá? Então, aquele do vídeo ali é um pé mais esborrachado no chão, tá? Pé mais largo. E a gente tem pacientes que têm um hálux valgo por um pé mais estreito, tanto que o hálux começa a empurrar os outros dedos e fica tudo assim, ó. Fica um por cima do outro. Já viram isso? Começa a acontecer uma coisa assim, né? Só que, claro, a gente tá olhando lá pro pé. Então, tem muita tensão e uma tensão mal distribuída nesse pé também, mas as características são diferentes. É um pé mais rígido nesse caso. É o pé que daí sim parece aquele pé que usa sapato de bico fino, né? Sapato muito apertado. Então, o tratamento e a nossa abordagem os raciocínios são diferentes nesses casos aí, tá? Normalmente, independente se é um pé mais largo, um pé mais estreito, os pacientes procuram porque tem dor,
né? Tá com dor para correr, tá com dor para fazer o pilates, tá com dor para fazer as atividades. E a dor ali é consequência, a dor é um alarme e é uma consequência da desorganização miofacial que está acontecendo naquele local. Mas o que eu quero chamar a atenção de vocês é que o pé é só a ponta do iceberg. A gente tem aquelas imagens do iceberg, a gente enxerga o que está na superfície e a gente talvez não enxergue o que está lá debaixo da água, né? O que está submerso, tá? Então, eu vou comentar com vocês justamente sobre isso. Que as causas dessa alteração, dessa disfunção de tensão miofacial, elas normalmente não estão no pé. O pé é uma consequência de uma organização ascendente, de coisas que estão acontecendo mais para cima e que a gente tem que olhar. É óbvio que num caso como aquele ali que vocês viram no vídeo, que é um caso crônico, eu vou trabalhar a extremidade, eu vou trabalhar o pé também, mas isso não vai ser suficiente para ajudar esse paciente. E o objetivo da gente não é alinhar aquele pé, porque com uma angulação tão grande, é mais difícil da gente conseguir reverter aquela adaptação que aconteceu na articulação. Mas o que a gente quer? Deixar esse pé mais funcional, diminuir a sobrecarga, distribuir melhor as tensões, fazer com que esse paciente consiga fazer as atividades que ele quer fazer, seja correr ou etc, né? Então, assim, ter aquele desalinhamento não vai impedir que a pessoa faça as suas atividades, né? Vide as bailarinas têm pés muito, né, sobrecarregados, vamos dizer assim, muito adaptados para a função que elas fazem, tá? E não necessariamente elas vão ter dor, ou não necessariamente a gente vai querer corrigir aquele pé, né? E tanto essa situação, ela é uma situação de distribuição de tensão, que tem muitos pacientes que querem a correção, né? Querem que o pé fique reto, o dedo fique reto, e eles fazem cirurgia. E em muitos casos volta o hálux valgo. Por quê? Porque a correção ela se deu só na consequência, ela não se deu na causa da disfunção, tá? Ali naquele vídeo, vocês viram que eu tô usando o flossing lá na extremidade, eu tô usando o flossing lá no pé da paciente. Pra quê? Por que eu tô usando o flossing? Porque a ideia ali é a gente ajudar a distribuir a tensão no local, no pé, e olhar para as outras partes, né? E o que o flossing vai ajudar ali naquele caso? O flossing, ele faz o que a gente chama de movimento de cisalhamento, então ele ajuda a lubrificar as camadas faciais e miofaciais, ajuda a transmitir melhor a tensão, né? E esse é um dos objetivos, dinamicamente, e ele auxilia também se o paciente tem dor ao movimento, porque ele faz uma estimulação concorrente. Então, eu consigo colocar o paciente numa posição de carga, como ele estava ali, né? Consigo colocar a pessoa em pé e já começar a fazer as ativações e os exercícios para conseguir trazer algo mais funcional, tá? Então, dá para fazer com o flossing, dá para fazer marcha fracionada, dá para fazer trabalho de impulsão, dá para fazer trabalho de 4 apoios, né? Trabalhando a impulsão do centro de gravidade à frente. Então, a gente consegue criar bastante coisa, tá? Então, é uma estratégia, como eu uso bastante o flossing, é uma estratégia que eu uso. E além de olhar ali para extremidades, no vídeo eu estava fazendo a abdução ativa assistida, ou seja, trabalhando a mobilidade e trazendo para o sistema nervoso o reconhecimento daquela posição que foi perdida, né? E estava móvel, então isso ajuda, faz com que a gente consiga trazer uma correção melhor. E trabalhando a ativação muscular, exercício, movimento ativo, ativação dos músculos envolvidos, né, ou das cadeias miofaciais envolvidas, tá? Então, se a gente for pensar
no hálux valgo como uma disfunção miofacial, nosso enfoque vai ser de fazer um trabalho em cadeia e preferencialmente ativo, tá? Ou ativo assistido, como eu estava fazendo ali no Flosse. Mas, Fábio, o que são as causas? O que eu deveria olhar nos meus pacientes que têm queixas de hálux valgo? Então, como eu falei para vocês, tem dois tipos, né? Aquele pé mais largo, um pé que tem, visualmente parece com pouca tensão. A tensão tá mais distribuída só lá no dedo, né? No caso, no músculo abdutor, tá? É a maior tensão. Então, a gente precisa redistribuir essa tensão no abdutor do hálux e trabalhar toda uma cadeia que vem acima, que é o que, na verdade, faz a causa do hálux valgo, tá? Então, se a gente for olhar, normalmente esses pacientes vão ter o calcânio valgo, uma rotação interna da tíbia, né, acompanhando, junto com um valgo de joelho e esse valgo do joelho, ele não é um valgo no plano frontal, que a gente diz. Ele é um valgo de joelho que está associado com uma rotação interna do joelho. Tá? Então, a cadeia ela vai tensionando toda até lá em cima. E, normalmente, tem uma anteriorização do ilíaco, ou anteriorização da pelve. Né? Então, é como se tudo puxasse esse paciente para baixo. Tá? E a gente tem que trabalhar toda essa cadeia. Quando a gente pensa em cadeias como trilhos anatômicos, por exemplo, né? Nessa situação aí, a gente tem o envolvimento de linha superficial, né? E linha lateral, tá? Então, essas duas linhas envolvidas no hálux valgo. E quem sabe e costuma pensar nesse raciocínio mais de cadeias, entende que essas linhas elas não terminam na pelve, elas vão subindo, então eu posso ter uma inclinação do tronco, eu posso ter disfunções lá na cervical, tá? E tudo isso estar contribuindo para o hálux valgo do paciente. Aquele pé que é aquele pé despencado, né? E o outro tipo de hálux valgo, que é o relacionado com um pé estreito, que é aquele que vai empurrando os outros dedos, tá? Esse tipo de hálux valgo, ele já toma um rumo, né? Como eu disse, um rumito, um pouquinho diferente, tá? Tem alguém? Eita. Na verdade, aí... a gente vai ter lá esse hálux valgo, que é da anteriorização do ilíaco, eu já estava trocando as coisas aqui, rotação interna da coxa, rotação interna da tíbia, é o que é relacionado com o pé estreito, tá? Eu tava trocando já, começou a tocar aqui, eu troquei. Que tá tudo mais fechado, então a gente vai ter que olhar a distância, tá? E esse hálux valgo que é relacionado com o pé mais esborrachado, daí a gente vai ver, tem excesso de tensão lá de tibial posterior, ou um desequilíbrio, né, no tibial posterior, acho que eu prefiro falar assim. Tem um desequilíbrio também nos adutores, que também levam o joelho para um valgo, mas é um valgo que é um valgo mais no plano frontal, ele não é uma rotação e uma hiperextensão, né, que normalmente acontece no outro caso. Então, tem tensão excessiva na região dos adutores, mais embaixo, no assoalho pélvico, tem tensão excessiva na região do tronco, no abdômen, nos esternocleidos e na ATM, tá? Então, esse é o valgo que tá, valgo do hálux, que está relacionado mais com as cadeias anteriores, tá? E nesse caso, a linha profunda do Thomas Myers. Então, a gente vai procurar em pontos à distância o que tá em desequilíbrio na biotensegridade dessa pessoa que tá fazendo esse tensionamento aí excessivo, né, da região ali do abdutor
do hálux e do adutor e que está levando esse indivíduo a essa disfunção. Quanto mais crônico, mais a gente vai ter que trabalhar no pé. Por quê, Fábio? Porque as adaptações elas já aconteceram no pé. Mesmo que o pé seja a consequência, não seja a causa. E aí a gente também vai na causa, tá? Então, trabalhar com exercício, trabalhar com distensionamento, ou o melhor é a redistribuição da tensão nessas cadeias, tá? Pé estreito, cadeia lateral e anterior, né? E o pé mais esborrachado, a cadeia profunda anterior. São as duas principais cadeias. E a gente pode trabalhar com movimento, com exercício, com a terapia manual mais o exercício, que é como eu costumo fazer. E muita gente pergunta, né, se existe uma questão genética do hálux valgo, ou algumas pessoas chamam de joanete. Joanete seria a saliência ali, né, e quando a gente tem uma inflamação da bursa, que tá ali bem na primeira articulação. Na verdade, não existe nada na literatura que comprove causa genética, mas o que para mim parece muito mais lógico é uma causa epigenética, ou seja, ambiental. Porque muita gente diz assim, mas a minha avó tem, a minha mãe tem. Tá, e o que tu tem de comportamento e hábitos que são iguais os da tua avó e o da tua mãe? Porque não se achou nenhum gene que fale que a gente tem predisposição a ter hálux valgo. Mas se a gente convive no meio com outras pessoas, a epigenética, o fator do meio, faz com que a gente tenha determinadas marcas no corpo, determinados comportamentos que têm relação com algumas disfunções que a gente tem. Algumas queixas que a gente tem, né? Fábio, usar o salto alto. Principalmente, que eu acho que tem mais relação, é nos casos em que há um hálux valgo pelo estreitamento do antepé. Se a pessoa costuma usar o sapato, né, muito apertado lá na frente, isso pode contribuir, mas eu não acho que seja a causa, porque para mim a causa está em algum outro ponto acima nessas cadeias que eu citei para vocês, tá? Então, eu olharia mais essas cadeias aí acima, né? E aí, assim, sempre eu procuro passar algum exercício para o paciente fazer em casa. Então, nesses casos, um exercício de mobilidade, né, ali da primeira articulação, o próprio exercício de fazer a abdução do hálux ativamente e subir o arco, quando a gente, por exemplo, tá no caso de um pé muito plano, né, aquele pé que não tem uma boa tensão, mas sempre eu peço para o paciente fazer isso em cadeia fechada, tá? Preferencialmente em cadeia fechada e com as extremidades superiores conectadas, apoiadas numa parede, apoiadas na cintura, as mãos na cintura, porque assim a gente fecha todo um circuito de biotensegridade, né? Se a gente for pensar na biotensegridade, a tensão ela se distribui por um circuito fechado, que é o nosso corpo, né? Não tem começo, nem meio, nem fim. E o estímulo em um ponto reverbera para outros pontos, inclusive a distância. Então, se a gente consegue trabalhar na cadeia fechada, a gente fecha esse circuito e a gente tem uma distribuição de tensão mais uniforme, vamos dizer assim, né? Ou na busca de uma uniformidade, tá? Em termos de biotensegridade. Então, isso serve para outros casos, né? Se vocês querem trabalhar pensando em biotensegridade, sempre com as mãos apoiadas ou com os pés apoiados, sempre com os membros apoiados, conectados, fazendo força contra as superfícies, né? Quanto mais conectado, melhor nesse caso, tá? E quando é aquela situação do hálux valgo com falta de tensão, né, ou pouca distribuição de tensão,
A gente pode trabalhar, inclusive, lá com a língua, com a ATM, porque normalmente tem uma relação aí, tá? Nessa parte da cadeia com a disfunção do hálux valgo. E aí me perguntam também, Fábio, tu usa ultrassom, né? Se o paciente tem dor ou uma corrente. Não é a minha primeira opção, porque eu trabalho muito com terapia manual, tá? Mas se vocês costumam fazer e estão, né, bem treinadinhos na eletro, pode usar, né? Nesse caso, eu preferiria o laser, né? Que ali no pé a aplicação vai ser mais fácil. E a gente poderia entrar com alguma coisa de eletroestimulação, principalmente naquela situação em que a gente não tem tanta tensão distribuída lá para o pé, né? E uma coisa que eu trabalho sempre é a percepção do paciente. Quando ele chega, percebe como estão as partes do teu corpo, como que o teu apoio do pé tá no chão, o que tu tá sentindo em termos de tensão, para onde teu corpo tá sendo puxado, tá? E aí depois que a gente faz todo o trabalho ativo assistido e tal, ou mesmo a terapia manual primeiro, aí eu peço para ele perceber de novo, ó, percebe como estão os seus apoios, percebe para onde tu está sendo puxado, percebe como estão as tensões no teu corpo. Se nesse segundo momento a pessoa não sentiu nenhuma diferença, tá? Não mudou nada para ela, é sinal que a gente tem que dar um outro tipo de estímulo, dar estímulos diferentes, porque para aquela pessoa não se sensibilizou, né? A gente não conseguiu entrar no sistema dela com os estímulos que a gente deu, tá? A Valdize está perguntando pra gente se seria válido a gente trabalhar com as bolinhas. Sim, eu trabalho com as bolinha de tênis normalmente, né? Depende muito da tolerância da pessoa, tem umas outras bolinhas que são menores, portanto são mais rígidas, né? Eu trabalho principalmente nessa situação do pé muito plano, que precisa de tensão. Eu coloco a bolinha de tênis aqui, ó, debaixo do antepé, aqui seria o antepé, né? Ali o arco transverso, tá? Coloco a bolinha aqui e vou pedindo para a pessoa aproximar o hálux do quinto dedo, porque para ter um equilíbrio de tensão, eu preciso reformular esse arco, né? Então, eu vou pedindo para ela fazer força e aproximar o hálux do quinto dedo. Então, ela tá em pé, tá botando a carga ali sobre a bolinha para ajudar a subir esse arco transverso, né? Onde entram os músculos lombricais ali. E peço contração ativa. Então, vai largando o peso, porque se vocês percebem, legal essa pergunta, que é o seguinte... Muitas vezes essa pessoa que quando a gente olha, o pé tá completamente desabado, assim, ó, tá todo desabadinho lá, muito plano, blá. Quando ela deita, ela parece que tem arco. Então, o grande problema dela é quando ela tem que agir com carga, tem que agir contra a gravidade, tá? Então, eu procuro sempre trabalhar, como eu tinha falado antes, na cadeia fechada, com a descarga de peso, né? Pensem que a função do pé é essa, né? Receber apoio e transmitir, nos impulsionar, né? Fazer com que a gente vá à frente com o menor gasto de energia. Então, a bolinha é super legal, mas eu não faria com a pessoa sentada, só ficar passando a bolinha, né? Eu acho que sempre largando carga, ativando, tá? Se o objetivo for trabalhar um pouquinho da fáscia, na verdade, se a gente ficar trabalhando com a bolinha, botando menos carga e sem exercício ativo, a gente vai trabalhar o efeito esponja. Então, a gente vai trabalhar a matriz extracelular, tá? O que ajuda também a distribuir um pouco da tensão local, mas não é só isso, né? Não vai ser só isso que vai fazer diferença. Então, por exemplo, a gente pode, ao mesmo tempo que a gente está
trabalhando e dando estímulo lá para o pé, com o apoio na bolinha, a gente já vai pedindo para a pessoa ativar o joelho, para diminuir o valgo, para buscar uma pelve mais neutra, para equilibrar o seu tronco. Então, a gente vai fazendo realmente um trabalho em cadeia, não só local no pé, tá? E aí, assim, como eu comecei falando, o objetivo principal não é corrigir o desvio do dedo, tá? O objetivo principal é deixar essa pessoa funcional, com uma boa marcha e sem dor, né? Ou seja, sem alarmes vindos daquela região, tá? E com esse raciocínio eu tenho tido excelentes resultados. E quando eu atendo adolescentes ou pessoas mais jovens que não têm um desvio tão grande, é possível a correção do desvio. Eu já consegui isso, tá? Com muito exercício, com redistribuição das tensões, né? Por quê? Porque ainda é possível readaptar, né? A função vai moldar de uma forma diferente a forma do corpo, né? Então, é possível. Agora, não adianta a gente atender alguém lá com seus 70 anos, com algo que está incomodando, que já tem uma angulação aí mais do que 12 graus, 10 graus, a gente dizer que a gente vai corrigir esse dedo, né? Não é esse nosso objetivo. É deixar mais funcional e sem dor e que a pessoa tenha uma marcha, uma corrida, né? Que seja satisfatória, tá? Me perguntam muito sobre aqueles apoios que coloca para afastar o dedo, né? Então, o dedo tá assim, daí a pessoa quer botar algo para ficar afastando aqui. Eu nunca fiz estudo, nunca medi, mas a sensação que se tem visualmente e que os pacientes referem é que o dedo ele fecha mais. Porque se tiver algo, é neurológico isso, né? Se tem algo aqui entre os dedos, a tendência vai ser de apertar. Então, eu vou aumentar a disfunção se eu colocar algo ali para separar os dedos. Então, muito cuidado com isso, tá? Tem algumas órteses que elas vêm pela lateral. Então, elas vão puxar o dedo assim. Bom, aí é um mecanismo diferente. Mas é passivo, né? A não ser que seja algo dinâmico. Então, o passivo, ele gera ativação de áreas cerebrais, sim, mesmo a mobilização passiva, mas ela não é suficiente, tá? Então, até pode ser por um início aí, e depois rever, né? Trabalhar as cadeias mais ascendentes, tá? Então, dois tipos, vamos recapitular o que eu falei hoje, tem gente entrando agora. Falei que existem dois tipos de hálux valgo, um que é de um pé mais estreito, que é aquele que empurra todos os dedos, né? Ele vai desviando tanto que empurra todos os dedos. Esse hálux valgo está relacionado com esse pé estreito. Normalmente, nesse caso, a gente tem associado rotação interna da tíbia, rotação interna do fêmur, frontalização do ilíaco, anteriorização do ilíaco, e tem uma relação direta com tensões em cadeias anterolaterais, tá? E a gente tem uma outra situação, que é um hálux valgo que vem com um pé mais esborrachado, é um pé muito plano, é um calcânio muito plano, e nesse caso, a principal disfunção tá na região do abdutor do hálux, passando pelo tibial posterior, cadeia adutora, porque a gente também vai ter um valgo de joelho, assoalho pélvico, depois subindo, né, chegando até a ATM. Então, tem mais relação com cadeias anteromedianas ou com a linha profunda do Thomas Myers, tá? Para quem estuda mais na linha do Myers. E aí, eu falei que a gente não deve se preocupar em corrigir o desvio, principalmente nos casos muito crônicos, mas a gente deve se preocupar em deixar o pé mais funcional, distribuir melhor as tensões nesse corpo e trabalhar não só no pé.
principalmente nos casos crônicos, trabalhar também o pé e o resto das cadeias, né, dessas partes da cadeia que estão acima. E o objetivo é que o paciente consiga correr melhor, caminhar melhor e não ter dor, tá? Quanto maior o desvio, menor e maior a idade, menor a chance da gente conseguir uma melhora estrutural, ok? Então, é esse o objetivo, tá? E aí dá para trabalhar com terapia manual, exercícios ativo-assistidos, ativos, eu uso o flossing, né? Para trabalhar preferencialmente em cadeia cinética, cinemática fechada, tá bom? Acho que era isso. Amanhã, às 21 horas, eu vou estar aqui fazendo uma live com a Érica Batista. Nós vamos falar sobre hands-on, ou seja, terapia manual, fazer ou não fazer, eis a questão. Vamos falar sobre isso. E quinta-feira eu tenho 2 lives. Uma live especial às 2h30, que é uma live em espanhol para o pessoal da Espanha, que a gente vai estar fazendo workshops para o pessoal de lá. E a outra live às 20 horas com a Natália Queiroz, porque eu vou dar curso lá em Goiânia. E aí a gente vai falar sobre fáscia, vai falar sobre movimento, vai falar sobre um monte de coisa e vai lançar o curso de lá, tá bom? Então eu espero vocês amanhã e quinta. Beijo, obrigada. Eu que agradeço aí pelas perguntas.